Ir às compras antes do Natal já é uma tradição, né? Mesmo sem muito dinheiro no bolso, as pessoas costumam sempre comprar, nem que seja aquela lembrancinha, né? E agora, às vésperas do Ano Novo, muita gente procura os produtos para o Réveillon. Mas você conhece seus direitos? O comércio está cumprindo o que prevê o Código de Defesa do Consumidor? Bom, para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Humberto Valim, que é especialista em direito do consumidor, vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando aumenta muito as vendas, né? Tem épocas tradicionais do ano, não só agora Natal, Ano Novo, outras épocas de compras, né? Que o comércio comemora. Qual a principal reclamação do consumidor nessa época do ano? A principal reclamação são as filas, às vezes a troca do produto que não ocorre no tempo adequado e, infelizmente, também propaganda enganosa, ou seja, aquela que o consumidor se dirige à loja num panfleto e chega lá e não encontra aquela oferta anunciada. Pois é, em relação a isso, né? A gente vê hoje todo mundo usa, o comércio todo, supermercado, loja de eletrodomésticos, usa, né, esse recurso de distribuir esses folhetos, esses panfletos com preço. Eles são impressos, né? E por vezes acontece um erro lá, a gente vê muito na mídia que acontece esse tipo de coisa, um preço errado. Uma TV que custava R$ 1.500 sendo anunciado por 150, por exemplo. Como o comércio deve agir? Ele tem que vender por 150? Não, o comércio deve esclarecer o consumidor. Em eventual erro de uma propaganda, ele deve fazer uma contrapropaganda. O consumidor tem que estar ciente, ao entrar naquele estabelecimento, bem sinalizado, que aquela oferta que ele veio, ela foi retificada. Desde que esclarecido e provada a boa-fé do estabelecimento, o estabelecimento tem sim direito de corrigir aquele preço errado. A gente vai às compras às vezes também e vê as vitrines e não encontra o preço lá. Tem que entrar na loja para perguntar. Isso é permitido, doutor? Não é permitido. É passível aquele fornecedor, aquele lojista que não sinaliza, que não precifica o seu produto na estante, na vitrine, pode sofrer uma penalidade do PROCON. O consumidor tem direito, antes de adentrar a qualquer estabelecimento, seja até um posto de gasolina, uma loja em shopping, qualquer que seja o comércio, a saber o preço do produto. É lei. Doutora, a gente foi às ruas conversar com as pessoas que têm dúvidas a esse respeito, né, nessa época do ano. As pessoas que já compraram e que ainda vão comprar os produtos aí para o Réveillon e que já comprou para o Natal. Vamos dar uma olhadinha. Primeira pergunta da Daiane. Vamos lá. Eu tenho um prazo para usar o Vale Presente? Pois é, Vale Presente, né? Tem prazo? Boa pergunta. O Vale Presente ele é regulado pela loja que o emite. Em regra, um Vale Presente ele é estipulado que o consumidor, quem ganhou o presente, pode utilizar em até 12 meses. Ou seja, aquele prazo estipulado, bem claro para o consumidor, deve ser respeitado. Não é razoável, depois de 12 meses, né, um consumidor fazer uso daquele vale presente. Neste caso, ou seja, dando um prazo razoável, 12 meses. Após este período, o lojista realmente não está vinculado a oferecer aquele produto. A recomendação é, ganhou o vale presente, utilize-o de imediato. E tem que ser bem informado para quem está comprando. Geralmente a pessoa vai comprar e ela está dando de presente realmente aquele vale presente. Tem que informar para ela, seu vale 3 meses, 1 ano, o lojista tem essa obrigação? É dever do lojista prestar a maior informação mais clara e objetiva possível. No vale presente deve constar explicitamente quantos meses a validade daquele vale presente. Em regra, 12 meses. Doutor, troca de presentes. Não é uma obrigação do lojista trocar, mas se ele prometeu que vai trocar, tem que trocar, né? Ninguém é obrigado a prometer. Uma vez prometido, tem que cumprir. A regra é que não é obrigatório, mas com a questão de marketing, de fidelidade, de bom atendimento, as empresas costumam trocar sim. Obviamente, estipulando regras. Tipo, não poder trocar no final de semana, estipular horário, mas, em geral, as trocas são bem-vindas pelos comerciantes, visando o quê? A fidelização daquele novo cliente. Vamos ouvir mais uma pergunta das pessoas que a gente conversou na rua, do seu João agora, por favor. Na hora da compra, a loja é obrigada a me dar a nota fiscal? Perfeito. É um dever, é uma obrigação, inclusive passível de crime, ou seja, aquele lojista, sem pedir, ele é obrigado a entregar a nota fiscal. Não o fazendo,
aquele lojista, aquele empresário está não só sujeito a uma multa administrativa, como a ser incidido em crimes penais. Ou seja, é direito e é obrigação do fornecedor entregar a nota fiscal. Até porque se ele tiver algum problema com o produto adquirido, ele vai precisar da nota fiscal para poder trocar, para poder fazer o reparo, não é, doutor? Muito bem. Quando você dá um presente, em regra, você não entrega a nota fiscal, mas é quem possui a nota fiscal que é a pessoa legítima para trocar o produto, seja na loja física, seja pela internet, ou seja, a nota fiscal é que vai identificar qual o produto e qual a loja. Ressaltando que em caso de roupas, é importante, além da nota, que vai inclusive com todas as etiquetas ou, dependendo do produto, a embalagem completa para uma eventual troca de todo o produto. Doutora, a gente estava falando de troca, recentemente voltou a falar de troca. A gente estava falando que o lojista, por exemplo, que vende uma roupa, uma peça de roupa, um perfume, não é obrigado a trocar, a não ser que ele tenha prometido, né? Mas em caso de avaria do produto, é obrigado. Neste caso, a regra é outra, ou seja, a troca por gosto, por cor, por tamanho é facultativa. Agora, não. Sua pergunta incide no fato de que o produto está com um defeito. Produto com defeito, se pela internet, existe uma regra de que o consumidor tem 7 dias, é o arrependimento. Mas neste caso, não. O produto está com defeito, o lojista tem. Na maioria dos casos, ele troca de imediato. Não trocando de imediato, a lei determina que ele tem 30 dias para reparar, para levar na garantia. Não fazendo aí, sim, o consumidor tem direito à troca, tem direito a receber de volta um abatimento no produto. É o que determina o Código do Direito do Consumidor. Tá bem, doutor Humberto, a gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, a gente vai para o intervalo, tá? Nós voltamos a falar aqui no estúdio com o advogado Humberto Valim, que hoje conversa conosco a respeito das compras, né, nessa época de final de ano, que aumentam e muito. Como fazer as trocas, quais os direitos do consumidor nessa época do ano e também todo o ano, né? Doutor, o senhor estava falando no fim do último bloco sobre as compras feitas pela internet. Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa pela internet, há um prazo para que isso seja entregue na nossa casa ou no lugar onde a gente indicou. Por exemplo, quem comprou durante o Natal para presentear alguém no Natal e esse prazo não foi cumprido, ele tem algum direito? Como é que ele reclama isso? Porque, afinal, ele queria dar um presente naquela época, o site o prometeu que entregaria antes e não entregou. É um caso muito comum, né? O consumidor alimenta, né, às vezes com filhos, inclusive, uma certa expectativa de presentear, por exemplo, o filho antes do Natal. Vai lá que compra uma bicicleta. Enfim, o fornecedor, uma vez que promete, ele se vincula àquela promessa, àquele compromisso. Se o compromisso é de determinada data de entrega, não fazendo, e em particular no Natal, certamente há uma frustração, tanto de quem vai dar o presente como aquele que esperava receber. Esta frustração é apta a gerar ao consumidor uma indenização de danos morais. Este consumidor frustrado na sua expectativa, se não chegar num acordo, num eventual bônus ou um desconto, pode sim procurar a justiça e fazer valer o seu direito a receber uma indenização por danos morais. Quer dizer, além dele receber o produto, ele não recebeu na data certa e pode gerar essa indenização. Correto, ou seja, a expectativa frustrada gera uma dor no dizer do apóstolo São Paulo, na alma deste consumidor, que faz com que ele passe a ter uma indenização por danos morais, por não ter recebido naquele prazo aquela expectativa comprometida pelo fornecedor. Doutor, em relação a sites ainda em compras, tem algumas lojas, grandes lojas, que prometem, você pode comprar no site, garantir aquele precinho um pouco melhor ali no site, mas pode retirar o produto na loja. O que por vezes acontece que a pessoa vai lá retirar na loja o produto, comprou no site com a promessa de retirar na loja, chega lá, acabou o produto. E aí? Veja bem, toda oferta tem que ser honrada. Da mesma forma, aquele produto não encontrado, o consumidor tem direito ao ressarcimento, ou seja, ele recebe de volta o que pagou e pela frustração, volto a dizer, uma vez que ele comprou pela internet, a loja tem a obrigação de reservar em seu estoque, seja virtual, seja físico, aquela compra. Não reservando, pode sim também causar uma indenização a este consumidor pela expectativa, porque ele havia comprado e a loja não fornecendo, gera essa indenização, possível indenização por danos morais. Enfim, o fornecedor consciente faz um planejamento do seu estoque
como as empresas aéreas, ou seja, vende a quantidade exata de produtos ou de cadeiras no avião. Não o fazendo, o fornecedor é responsável por indenizar o consumidor. Já que a gente está falando de internet, tem uma perguntinha sobre internet. Vamos ouvir. A única dúvida que eu tenho é a respeito das compras feitas pela internet, se são passíveis de troca ou não. E aí, como é que troca nesse caso? Veja, a compra da internet é considerada uma compra onde o consumidor passa a ter um direito adicional, ou seja, ele pode se arrepender, ele pode trocar, basta que, ao receber o produto, ele devolva no endereço, na mesma embalagem, com uma declaração de que ele se recusa a receber aquele produto dentro do prazo, ou seja, chegou o correio, ele assinou eventualmente o recebimento, passa a contar os 7 dias. Ou para devolver, ou para trocar o modelo, ou para trocar o tamanho, é direito do consumidor em compras virtuais, seja por telefone, fora do estabelecimento da empresa, ou seja, o consumidor pode se arrepender, pode trocar. Qual consumidor? Tanto aquele que comprou, como aquele que eventualmente ganhou um presente pela internet. Qual é a prova? Você só precisa possuir a nota fiscal. O possuidor da nota fiscal é o detentor do direito da troca ou da devolução. Doutor, e compras em sites do exterior? Também, com o advento da internet, muita gente compra, né, lá fora, paga as taxas todas, mas responde esse site às leis brasileiras ou às leis do país onde esse site está hospedado? Muito boa pergunta. Depende. Depende do que? Se este site, a operação dele é integral, feita, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, as leis vigentes serão as leis do país do fornecedor, Londres, Inglaterra. Porém, se esta empresa, ainda que internacional, ela recebe para uma empresa subsidiária um pagamento, um cartão de crédito, ou seja, se ela tem algum contato com alguma outra empresa, seja um distribuidor, seja um armazenador, um simples divulgador, aí ela responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Importante, então, ao consumidor consciente, sempre verificar se aquele fornecedor virtual pela internet possui um cadastro nacional de pessoa jurídica nacional, ou seja, um CNPJ brasileiro. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Acho que ajudou muita gente que está em casa, que já comprou, que vai comprar o presente. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.